Boa noite, pessoal. A Carla tinha colocado para vocês que a gente ia gravar sobre portais. Então vamos começar falando sobre portais. Aquilo que vocês escreveram lá no grupo está bem adequado. O que é um portal? É realmente uma porta que se abre para uma outra realidade dimensional, inclusive, né? De energia, uma passagem, é uma abertura, é como se fosse um rasgo no espaço-tempo. Então o que que acontece? Dentro da Umbanda, muitas vezes a gente faz através do que em sânscrito se chamaria de yantra, que é um desenho, que é um ponto riscado. Na Umbanda é um ponto riscado. Eu risquei esse ponto, eu estou criando todo um campo eletromagnético e vibratório. Eu estou abrindo ali um campo de energia. E esse campo se torna um portal, se torna uma passagem. Por isso que é muito comum que um caboclo risque um ponto com pemba, e aí, depois de riscar esse ponto, ele faça algum tipo de saudação verbal, ele fale alguma coisa, como um encantamento mágico, e peça para se colocar, por exemplo, às vezes nos quatro cantos, uma vela. Daí a vela pode ser uma vela para Exu, pode ser uma vela branca, ou três também, quatro ou três. Né? Pode ser em triângulo ou pode ser em cruz. E aí vai depender das velas que ele quer, que tipo de povo. Ele pode evocar um guardião, né, um Exu ali para guardar esse portal, essa passagem, para que ela fique protegida. Então, o que, que a gente tem que entender? Que quando eu faço um ponto riscado em qualquer lugar, eu estou abrindo essa porta. Eu estou abrindo esse rasgo no espaço-tempo. E vai ter passagem. E nessa passagem podem passar tanto os bons espíritos quanto os maus espíritos. Então, o que, que acontece? A gente tem que ter muita ciência, né? Quando a gente fizer o ponto riscado, do que vai acontecer. Por isso a gente não abre um ponto e deixa esse ponto a esmo. Né? A gente tem um período, digamos assim, para que este ponto esteja arriscado, esteja vibrando, que se abra essa porta e que tem que se ter todos os cuidados, que esteja guardada esta porta, velada esta porta, não só velada com vela, velada de ter alguma firmeza, alguém, né, a nível astral, ou seja, algum espírito guardando. Quando terminar esse procedimento, é fechado. E aí não se pode deixar a esmo, a natureza não, vai vir a chuva e apagar, vai passar o tempo e daí a pemba vai secar, não. A gente vai lá e por um outro procedimento magístico, a gente fecha e sela esse portal. Vocês entendem? Assim como uma oferenda é um fulcro vibratório eletromagnético que fica vibrando, emitindo pulsos de energia em favor daquele pedido, um portal, claro, vocês conhecem com certeza, né, a questão dos cruzeiros. Tem o Cruzeiro das Almas Santas e Benditas, que é na Cruz Mestra dos, da, do cemitério. A gente tem o Cruzeiro, por exemplo, onde aconteceu algum acidente de trânsito e alguém colocou ali uma capelinha. Por exemplo, se cria um cruzeiro, né? E os portais não deixam, entre aspas, de ser cruzeiro. Cruzeiro no sentido de cruzamento, de estar se passando. Cruzeiro no sentido de local de passagem. Então, quando a gente faz esse ponto, a gente tem que ter esse cuidado. A gente riscou, a gente vibrou, a gente trouxe essa energia. Seja só pelo yantra, como eu falei, né? Ou seja, o desenho. Quando a gente faz o reiki, por exemplo, tem um símbolo que se chama chokurei. A gente ergue um braço, ergue o outro. Estou tentando botar aqui, ó, para vocês como seria na técnica, né? Não estou ensinando vocês reiki, porque reiki tem que ter primeiro um processo de sintonização, que eles chamam. E só quem tem o nível 3B pode fazer esse rito de sintonização. A Carla tem o nível 2 e eu tenho o 3A. Então nenhum de nós é mestre de reiki, a gente tem o curso. E aí tu vai desenhar o símbolo, por exemplo, aqui ó, acima da cabeça, eu tô desenhando o Chokurei. Eu fiz um desenho no ar. Com esse desenho, que é o yantra, e com a evocação mágica do som, que é o mantra, Chokurei, 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 eu estou emitindo energia. E quando eu faço isso, de riscar um ponto, eu estou abrindo, né, um portal energético, um portal fluido magnético vibratório. Então, eu não posso agir de qualquer forma. Não é porque eu abri que a natureza fecha. Se eu abro, sou eu que tenho que ter os comandos, que tenho que pedir para alguma entidade guardar. Quando chega uma entidade, uma pessoa e faz um ponto riscado, com certeza ela já traz junto toda a sua falange e alguém já vai guardar aquele ponto.
Mas se eu, Thiago, ou a Carla for lá e riscar, eu tenho que nomear, eu tenho que verbalizar quem vai ser o guardião daquele portal. E no início é importante que eu coloque vela, sim, que eu vele, que eu traga luz para aquele portal. Posso fazer em forma de três, num triângulo? Posso. Posso fazer a estrela do Davi, que seriam dois triângulos, um de cima, outro que vem de baixo, né? São dois triângulos, um de cabeça para baixo, um para cima. Posso. Posso fazer em formato de cruz? Posso. O problema é que eu tenho que ter segurança energética vibratória e eu tenho que ter alguém zelando. Só que essa entidade não vai ficar zelando eternamente. Essa entidade vai fazer o trabalho ali, naquele momento de passagens de energia, ou seja, eu posso fazer com que aquilo seja aberto para energias ruins irem embora por ali, nessa dobra do espaço-tempo, e energias boas venham, entende? Eu não posso é deixar aberto. Se eu deixar aberto, qualquer um passa. Se eu deixar sem o porteiro, né? Assim como a boa, como a ruim, né? Como a ruim. É a mesma coisa um prédio que fica sem porteiro nenhum, que fica aberto lá, entrar não tem porteiro. E aí, depois do horário do porteiro, alguém vai ter que fechar isso aí. Vamos supor assim, os porteiros, tem três porteiros em turno de 6 horas. 6 horas, porque o dia tem 24, né? Então, 6, 12, 18 vai ter porteiro. Das 18 às 24 não vai ter ninguém. Então, alguém vai ter que fechar isso aí, vai ter que trancar tudo. E é isso que é preciso fazer. É preciso fazer o fechamento, né, desse ponto riscado, desse portal que se Ritual, aproxima, né? desse ritual, e o selamento. E aí, muitas vezes, o que, que é o básico? Eu posso pegar uma água com açúcar, eu posso pegar uma água com cachaça, mel e açúcar, né? Eu vou fechar. Geralmente, quando a gente faz um processo de fechamento de energia, eu vou no sentido anti-horário. Quando eu quero que a energia ande, que ela se abra, eu vou no sentido horário. Aí depois eu posso fazer, além desse fechamento, eu posso fazer algum tipo de selamento. Pode ser, inclusive, isso todo macumbeiro tem que ter muito na mente. O som é o primeiro princípio magístico de todo macumbeiro. Né? Já tem aquele ditado lá, né? Que nem tem a abertura do. Acho que é do Adérito Simões, né? Quando tem a abertura do canal dele, ele diz: abre a boca e bate palma, macumbeiro. Som, né? Agradeço que esse portal, que esse ponto riscado firmou, que fez o trabalho junto com o guardião, junto com os guias que trabalharam junto a esse portal, mas agora está sendo fechado e selado. Vai lá, fecha e sela. Eu posso selar aspergindo marafo nos quatro cantos? Posso. Pode ter uma série de ritos, mas tem que ser fechado, não pode ficar aberto. Não é para qualquer um, pessoal. É isso que a gente falou, né? Que nem eu falei naquele vídeo para vocês. Teve antes do episódio da praia aqui um caso e depois lá na praia foi aberto, foi feito, mas não foi fechado. A Baiana teve que fechar, o Thiago teve que fechar aqui e lá na praia não foi fechado. A avó pediu, virou as costas e a entidade continuou fazendo. Então eu penso, vocês têm que ter muito cuidado, não é para qualquer um. E daí lá na praia pode ter aquela questão assim, desculpa pessoal, assim, mas a onda do mar vem e leva tudo. Ela leva a força da vibração, mas aquele portal só vai com a força do mar, com as energias do mar, se fechar muito tempo depois, porque ele vai continuar vibrando. Vocês com certeza já ouviram, a gente já falou isso. Uma vela, quando você acende uma vela, por mais que ela se apague, ela fica emitindo pulsos, claro que vai diminuindo à medida do tempo. Tipo, logo que apagou a vela, que a vela acabou, os pulsos são muito próximos àquele pulso eletromagnético e fluídico que ela emitia quando estava acesa. Quando chegar no sexto dia é bem fraquinho, mas ela emite até 7 dias. Vocês entenderam? Então, quando alguém risca um portal, o mar leva, o mar vai tirando, ele vai esgotando aquela energia. Mas não significa que o portal não está aberto. E quem abre o portal tem uma conexão, é como se vocês tivessem uma chave criptografada com a energia de vocês. Vocês entenderam por que que quando faz, você não está com a tua entidade, você vai lá e risca e chama aquela vibração, aquela energia, é imprescindível que você nomeie quem vai estar ali, que energias você quer ali e quem que vai guardar aquilo. E E que qual o ao, objetivo, né? e que ao final desse tempo, exatamente, o objetivo, que ao final desse tempo de vibração, você tem que ir lá e você fechar.
porque a assinatura energética é a tua. É a tua assinatura energética. E aí vocês, de repente, vão perguntar, tá, e qual é o cuidado? O que tem que fazer, o que não tem que fazer? Eu nunca vou dizer para um médium que não tenha bastante tempo e bastante experiência mediúnica, fazer um ponto riscado, abrir um portal, porque na verdade a gente pode abrir portal até colocando um espelho de frente pro outro. As bruxas trabalham muito com esse tipo de portal. Só que esse é um portal que já deu muito problema. Muito problema. Nós Pessoas dois, serem drenadas e sugadas, né? isso, nós dois tivemos a experiência de limpar uma casa há um tempo atrás, ano passado, que a gente chegou lá e tanto é que o vovô Cipriano, que ele chega quando precisa. Nós estávamos lá, quando viu, eu não lembro quem chegou antes, foi o vô, a baiana. Foi a baiana, mas logo chegou o preto. Ele chegou, mas de uma forma assim, o quadro, era um quadro que foi aberto um portal, um magiamento, através daquele quadro, estava lá, estava dando soro no bebê, na família, e pensem o quadro não queria queimar. E quando tu chegava perto do quarto, tu sentia ele drenar as tuas energias. Ele sugava as energias das pessoas. Então, é isso que vocês têm que estar atento. Então, tem que ter experiência. Onde é que é bacana fazer? Quando você, né, tá com a tua entidade, né? Essa tua entidade pede para riscar um ponto, tá dentro da terreira, faz tudo de acordo. Tu tem uma tronqueira, tu tem um ponto de força na mata, tu tem a casa de força, né? Um ponto de força, não é uma casa de força, mas é um ponto de força para barato, tem todo um pongal, tu tem uma série de ancoragens de energia. Uma série de ancoragens de energia. Só que claro, muitas vezes as entidades entendem, daí vai lá, no meu caso, pai pequeno, ou a Carla que é cacique, fecha. Só que a assinatura vibratória e energética não é nossa, quando não é a gente que risca. Vocês entenderam? Então não, ponto riscado não é uma brincadeira. Se fazia prova de ponto riscado nas umbandas antigas para saber se aquela entidade era realmente uma entidade. E se ela era entidade, e quando se via que o ponto era. Não, ponto existe, é um ponto de Umbanda, mas a entidade está dizendo que ela é tal e o ponto riscado é de outra, o médium já ficava no que eles chamavam de cepa, separado. Ó, vamos colocar esse cara na cepa, vamos fazer esse cara, né, desenvolver mais para ele ter segurança no que ele está fazendo. Porque nem a entidade e nem o médium estão prontos para aquela etapa. Só que daí os pais de santo antigo faziam o quê? Agora o senhor fecha seu ponto. E já era a segunda prova. Como é que ia fechar o ponto? Aí ia dar uma lambida na mão e passar, ia pedir algum elemento. Pegar um pano e limpar, como eu já vi médiums fazerem. Né? Ia arrastar o pano de um lado para outro, ia ter um procedimento para fechar, não ia. Ia usar o álcool, porque a cachaça, porque ou a cerveja, ou o etílico, para volatilizar aquela energia, para aquela energia se degradar mais rápido. Por que vai uma fumaçada? Por que vai uma cachimbada ou uma charutada ali, ó, a fumaça? Muitas vezes também como uma forma de quebrar esses cascões astrais, essas energias grossas, esses morbos, essas larvas astrais. Então, quer dizer, tem tudo isso. Só que tudo isso limpa, tudo isso fecha, mas é importante mais que fechar, selar. Porque aquele dia que choveu e estava o ponto lá, degradou a força, digamos assim, tirou a força. Estava vibrando bem pouquinho, mas estava vibrando. Estava dando uma passagem. Podia ser uma janela estreitinha, mas estava lá. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque senão é muito fácil comprar uma pemba e sair riscando. Ah, vou comprar uma pedra dose, uma pemba e sair riscando. Ou vou olhar lá o livro dos não sei quantos milhões lá de pontos e vou fazer um na internet e vou fazer o ponto. Tá chamando vibração. Tá chamando vibração. E aí tem que escorar. Quem chama, escora. É bem isso. Então, o portal não é uma coisa para ficar fazendo, não tem objetivo. Ah, mas me demandaram, eu quero devolver. Não precisa de portal. Se vocês têm entidades, as entidades vão mandar para o remetente. Elas vão tomar as dores de vocês e elas vão. Não precisa vocês ficarem em desequilíbrio e dizer, eu vou abrir 10 portal porque vai devolver. Pelo contrário, com esse desequilíbrio vocês estão abrindo e estão trazendo mais energia para vocês. Até porque a fundamentação do ponto riscado de Umbanda é para trazer ancoragem energética. Só é feito um ponto de passagem, de cruzeiro mesmo, riscado,
né, feito um ponto, e as bruxas também fazem, daí não é exatamente ponto riscado da Umbanda, se torna um ponto riscado, porque muitas vezes é com pemba, elas estão trabalhando dentro da lei de Umbanda, mas elas estão abrindo justamente uma parede energética, uma parede no sentido de porta, desculpa, não uma parede, uma porta energética, que elas querem tirar o ruim para fora, para um outro lugar, para depois ser fechado, selado, e esse ruim ir embora. Elas abrem exatamente uma passagem, é um portal. E não precisa ser com pemba, que nem se vocês observarem na entrada aqui da terreira, na porta, foi feito por uma médium que tem uma bruxinha, um trabalho, tá ali, pentagrama, com o espelho, com as penas, tá ali. Ali, E energeticamente a gente selou, tá ali. ali. Mas aí, digamos assim, pode fazer com sal grosso, pode fazer com uma série de elementos. A questão é o símbolo sagrado. Tem a representação de um símbolo sagrado que foi vibrado. Mas isso é importante que a pessoa saiba que O que vai abriu plasmar, né? O que isso, vai plasmar pedindo. que isso são duas situações. Mas a maior parte dos pontos riscados são feitos para ser mais uma ancoragem, mais um ponto de proteção e ancoramento energético ali. Pode ter passagem, inclusive, de espíritos, de falangeiros da Umbanda por ali, que às vezes não vão estar incorporados, porque numa sessão, a minoria das entidades que estão na sessão estão com seus cavalos, a maioria não tá acoplada ao cavalo, não está trabalhando, né, de uma maneira manifesta através da coroa mediúnica de um cavalo, mas está trabalhando. Mas é para defesa e proteção. Esses portais de passagem de energia, né, de eu tiro daqui para passar para lá, os buracos de minhoca, entre aspas, de energia, isso aí não é tão comum. E tem que ser muito bem feito, muito bem guardado, com muito zelo. E não é assim, eu fiz, esqueci, daqui 4, 5 dias eu lembro, pá! Olha, Aí já passou um monte de porcaria é, aí por aquele olha portal. que nem eu, que tenho aí, eu tenho poucos anos de Umbanda, 18 anos de Umbanda fez agora em janeiro. Eu tenho 18 anos, não saio abrindo portal. É raras vezes que, conforme tá a vibração, que alguma entidade minha, não é todas, que vai trabalhar com os portais ou com os pontos riscados para certas situações. Mas vocês podem observar, a Carla pega a Pemba toda a sessão, pega as coisas para fazer toda a sessão. Vocês têm que ficar ligado nisso. E mais uma coisa só para não, a gente não deixar tão longo. Se vocês forem observar, nessa última sessão, aqueles que vieram, viram que a Carla começou, pegou o perfume e começou a fazer desenhos na frente dos tamboreiros. Muitas vezes, até com perfume de alfazema, eu posso fazer um ponto riscado de proteção. Eu O faço ponto, isso toda a sessão. o ponto riscado, ele é de proteção. Só que vocês estão conseguindo entender, né? Tem que ter uma habilidade, tem que ter um cuidado. Ele não tem uma durabilidade eterna. Tem que ver como é que ele vai ser volatilizado. Tem que ver como é que ele vai ser fechado. Então, isso é uma coisa importante. Ou seja, recado que é o mais importante disso aqui. Tem função, tem validade, é uma ferramenta útil e poderosa, mas não pode se levar de qualquer jeito. Não é um brinquedo, não é desenhar na lousa e ver o que dá para depois, entendeu? E esses pontos riscados. Por exemplo, o que se fazia nas sessões antigas, ela tá aqui que não me deixa mentir. Fazia para a sessão, terminou a sessão, fechava. No máximo deixava de um dia para outro se a entidade dissesse, não, deixa aqui porque tem que liberar muita energia, hoje estava muito pesado, tem que terminar amanhã no ponto de tal horário, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, vem aqui e fecha. Mas daí por deliberação da entidade. Da minha parte é isso, senhora. É, mais ou menos isso. Nós hoje queria falar sobre isso. Aí a gente vai. Como eu fiquei bonito, olha só um cabeção desse tamanho nessa coisa aqui que ela me fez gravar como é que é no TikTok. Eu quero que vocês deem sugestão de outros vídeos, se vocês querem que a gente faça nesse modo para ensinar vocês, tá? E sábado agora que vem é uma sessão fechada, só para vocês médiums, tá? Não é para assistência, que é para nós desenvolver aí que tem pessoas que têm dificuldade e também descarregar, limpar vocês, tá? Tô pensando em fazer aí, porque a gente sempre faz e a gente não fez, né? Fazer uma mesa lá para os Exus. Pensei em fazer também para malandros, né? E vamos ir conversando no grupo, tá? Vamos falar aqui nesse vídeo, quero ver quem assistiu o vídeo. Vamos fazer uma enquete. Vamos ver para sábado. Malandros, pretos velhos,
boiadeiros, cangaceiros, caboclos e exus. 5 linhas, né? Daí vocês escolhem. É uma só, tá? Então vocês vão escolher. Ah, eu quero malandro. Vai lá, é malandro. Ah, eu quero Exu, Eu Exu. acho que o Exu já teve a É, a sessão. gente já teve sábado a Eu acho que sessão. ficariam as outras quatro. Mas a É, cacica que manda. Se ela é. botou Eu assim a coloquei, opção. tanto é que eu coloquei por último, tá? Mas daí, caboclos, pretos velhos, malandros, boiadeiro e cangaceiros, e os Exus, que são as linhas que fecham. Ciganos, me deu um branco agora. Os erês, mirins, esses a gente vai ficar Se, se, guardadinho, resguardado. se der empate, né? Vamos supor que empatou. Aí a A gente, gente, nós aqui faz para ímpar. a gente faz para o ímpar. Podemos até fazer uma live do para o ímpar. Né? Ou Tá? do discordial, que Isso vocês aí. quiserem. Tá bom, pessoal? Tá, um abraço. Boa Boa noite. noite.